5G aqui, gente. O que é o tal do 5G? O 5G é uma nova tecnologia de comunicação que, em grande medida, tem duas enormes diferenças para as outras tecnologias que nós temos. A primeira é a capacidade de transmissão de dados, que aumenta absurdamente, e o segundo é a constância e segurança desses dados, tá? Que é uma outra coisa também extremamente importante, a gente vai ver hoje por que isso é importante. A maioria das pessoas só conhece a primeira situação, né? Só conhece que o 5G vai aumentar bastante a nossa velocidade. Mas mais do que a velocidade, claro que a velocidade importa, mas mais do que a velocidade, aqui, o que interessa mesmo é a segurança e a constância, ou seja, tem menos latência. Os dados vão se transferir de forma mais rápida e mais segura. Os computadores vão poder diminuir o número de erros que eles têm que resolver. Como é que um computador hoje trabalha? Ele trabalha numa determinada frequência de computação, em que as informações chegam até o processador e do processador são devolvidas para o uso das máquinas. Quando você conecta na internet, vários desses pacotes de informação, é assim que eles fazem, eles juntam uma quantidade X de informação e transmitem por pacotinhos. Alguns desses pacotinhos podem estar com problema, podem não ser transmitidos corretamente, seja porque a fonte não foi boa, seja porque eventualmente algum dos cabos não passou ou a sua máquina não recebeu. Quando isso acontece, os hardwares e os próprios programas que decodificam essas informações, eles começam a entrar em ciclos de espera, né? Então eles aguardam vir um outro pacote, eles informam que aquele veio com problema, aguardam vir um outro pacote para substituir aquele primeiro, tentam decodificar, alguns protocolos tentam decodificar a informação possível. De qualquer forma, tudo isso vai acontecendo quando você clica num site e aí aparece aquela bolinha, né, dizendo que o site está carregando. É mais ou menos isso que o computador está fazendo, ele está juntando as informações que sejam suficientes para montar aquilo para você. Se você tiver um meio de comunicação em que essa latência vai diminuindo, você pode aumentar tremendamente a velocidade de processamento dessas informações. Isso significa que, inclusive, você poderá ter até controles externos para determinados tipos de máquina. Perceba, em alguns lugares do mundo hoje, especialmente aí Japão, Alemanha e Estados Unidos, é possível se fazer operações médicas à distância. Então você tem um médico lá, sei lá, um cirurgião que é especialista em cirurgia do coração e ele mora em São Paulo. E você precisa fazer uma cirurgia de urgência em Manaus. Algumas tecnologias hoje permitem que esse médico, estando em São Paulo, possa realizar essa cirurgia em Manaus, mas para isso, afora toda a concepção de robótica na medicina que precisa ter, é necessária uma conexão com a internet que seja extremamente precisa. Não só a questão de cair no meio da cirurgia, né? Aqui no Brasil aconteceria isso, né? Cair o servidor, a luz, essas coisas todas. Mas é também a latência, ou seja, o quanto de informação e o quanto de segurança que essa informação vai ser recebida entre esses dois pontos de comunicação. Então, o 5G, ele te permitiria, em essência, aumentar a quantidade de controles de computador nos diversos locais de determinada região, sem que nesses locais sejam necessários estar toda a capacidade de processamento, né? Isso serve para segurança digital, isso serve para segurança bancária, isso serve para outras formas de comunicação que também requeiram controle digital, como, por exemplo, usinas de eletricidade, usinas termoelétricas, usinas nucleares, equipamentos de mensuração de precisão, laboratórios de pesquisa. Todas essas instituições, vamos dizer, em inglês chamam facilities, né? Todas essas instituições, vamos usar o termo instituições, todas essas instituições que necessitam efetivamente desse controle mais próximo, mais fino e com mais certeza e segurança dos dados que vão ser lançados e devolvidos, eles vão ser beneficiados tremendamente pelo 5G. Aliás, alguns deles só podem funcionar efetivamente com o 5G. Porque, veja, uma cirurgia para ser feita à distância
o ponto A, onde está o cirurgião, vai ter que enviar a informação para o ponto B, onde está o paciente, mas o paciente também vai ter que enviar a informação rápida, correta e precisa para o cirurgião, para que ele saiba exatamente onde é que ele está, né? E o que hoje, por exemplo, no 4G não é possível. Você tem aí uma conexão de 4G, em que de uma das pontas você tem ali velocidade de download, mas a velocidade de upload ela é muito menor que a de download. Então, por exemplo, se você contrata 100 MB de velocidade de download na sua internet, hoje no Brasil, né? Você contrata só 10 MB de upload. Então você pode baixar até 100 MB de velocidade, mas você só vai conseguir transmitir para a rede até 10 MB. É por isso, por exemplo, que a minha imagem pode estar pixelada, porque eu estou transmitindo para vocês da mesma forma como eu tenho um filho que está jogando videogame, que também transmite, tem um outro que está conversando que também transmite, e aí isso tudo em 10 MB dá problema. Então, o 5G permitiria que esse gap, essa diferença entre download e upload seja tremendamente reduzida e nós teríamos, portanto, uma conexão mais rápida, mais segura e mais constante. Tá? O que, obviamente, permitiria a utilização de vários outros serviços via internet.